Salve tricolora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias e hoje, pré-jogo coante, Porto Cabedelo e São Paulo jogam pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. São Paulo vai à Venezuela aí enfrentar o lanterna do grupo. Espero vocês depois da vinheta. Bom, tricolor, mais um pré-jogo com o ante, como tem sido nos jogos sul-americanos, né? Sem o ante, né? Vamos trazer aqui um venezuelano para debater futebol, mas vamos trazer um pouquinho de informação aí sobre esse jogo pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. São Paulo com grandes chances aí de encaminhar bem essa classificação, jogando aí contra o Porto Cabedelo hoje na cidade de Valência, na Venezuela, né? Mas antes de mais nada, queria pedir para você que está chegando aqui no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo e deixe aquele like bacana para que cada vez mais nosso conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Bom, torcedor do Tricolor, São Paulo e Porto Cabedelo hoje, né? O Porto Cabedelo é difícil da gente conseguir muita informação. Ele continua liderando lá o campeonato venezuelano. A gente vai trazer um pouquinho das informações aí atualizadas do Porto Cabedelo. Primeiro, para quem não assistiu o pré-jogo coante da primeira partida entre São Paulo e Porto Cabedelo, que o Porto Cabedelo veio visitar o São Paulo no Morumbi, vou deixar o card aqui em cima, porque lá fala um pouquinho das curiosidades, aonde fica Porto Cabedelo, um pouco da atividade econômica, o porquê, o nome, enfim. Aí fica algumas curiosidades para que você, caso tenha interesse, volte lá e assista para se atualizar sobre a cidade de São Paulo. Não estará efetivamente em Porto Cabedelo, né? Eu também dei algumas notícias aqui falando sobre o deslocamento do São Paulo, mas o São Paulo hoje à noite joga na cidade de Valência. Por quê? Porque o Porto Cabedelo, o estádio da Academia Porto Cabedelo, só cabe 7.000 pessoas. E por uma regra da Copa Sul-Americana, o estádio tem que ter, no mínimo, uma capacidade para 10.000 pessoas. Por isso, o São Paulo joga hoje na cidade de Valência. A gente já vai falar um pouquinho disso. Beleza? Bom, vamos aos números aí atualizados do Porto Cabedelo. Porto Cabedelo que continua passando o carro lá no campeonato venezuelano, é líder absoluto, terminou a primeira fase como líder absoluto, lá 9 pontos à frente do Táchira, que é um time um pouco mais conhecido aqui do futebol brasileiro. Tem sobrado lá, só que diferente da outra vez que a gente veio falar aqui, que a única derrota que o Porto Cabedelo tinha tido na temporada tinha sido contra o Tolima pela Sul-Americana, perdeu no campeonato venezuelano. Além de perder para o São Paulo, perdeu para o Monagas também, que é um time de média, está na média classificação do campeonato venezuelano, em 7º lugar, se não me engano, e também perdeu para o Tigre, né? Então aí o Porto Cabedelo deu uma despencada aí um pouco no aproveitamento. E vamos ver aí na tela para você, torcedor tricolor, como está o aproveitamento do Porto Cabedelo e também atualizar para vocês os números, né, que o Porto Cabedelo tem na temporada. Bom, o Porto Cabedelo jogou 18 jogos aí no ano, né? Tem 12 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Lembrando que do último jogo para o São Paulo foram 6 jogos, sendo 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, né? Contando a derrota contra o São Paulo no Morumbi. O time continua aí com 30, tem um bom número de gols, né? Fez 30 gols na temporada, sofreu 15. O aproveitamento, que era de 86% na primeira fase, caiu para 70%, né? Na primeira fase, não, desculpem. No primeiro jogo, quando o Porto Cabedelo veio visitar o São Paulo aqui no Morumbi. Tem uma queda aí de 16%. Também, para quem não tinha esses números, tá lá no vídeo do primeiro jogo entre São Paulo e Porto Cabedelo. O Luís Fernandes continua sendo aí o artilheiro da temporada. Ele tinha 6 gols, fez mais 3, está com 9 gols. Esses são os números aí do Porto Cabedelo. Como eu falei, a gente não tem muita informação sobre o Porto Cabedelo. Fiz algumas pesquisas aí ontem e hoje para tentar trazer mais informações para vocês, mas realmente é muito complicado porque os próprios portais venezuelanos
eles trazem uma ênfase muito maior ao beisebol, que é o principal esporte da Venezuela, e não o futebol. Curiosidade, o último jogo do Porto Cabello foi no dia 12 de maio, quer dizer, eles estão aí há 11 dias sem entrar em campo. A Academia Porto Cabello vem de 2 vitórias aí, uma no dia 12/5 contra o Zamora, 3-1, e também venceu o Caracas no dia 7 de maio por 2-1, jogando nos seus domínios. Bom, já o São Paulo, né, as informações que dão aí nos portais, vem com um time bem alternativo para enfrentar o Porto Cabello. Inclusive, vi no Terra e também no UOL, time praticamente reserva aí, inclusive com uma novidade interessante, Rodriguinho fazendo meio de campo. Já vai falar aqui as prováveis escalações, mas antes disso, vamos trazer um pouquinho aqui da ficha técnica do jogo de hoje. Bom, aí na tela para você, torcedor tricolor, hoje a Academia Porto Cabello enfrenta o São Paulo, segundo jogo na história entre São Paulo e Porto Cabello, primeiro jogo 2-0 para o São Paulo no Morumbi. O jogo será, como eu falei, na cidade de Valência, né, por conta da questão da capacidade do estádio do Porto Cabello não comportar 10 mil pessoas. O jogo será hoje às 9h30 no estádio Misael Delgado, em Valência. Quem apita o jogo é Brian Loiza, o equatoriano, que vai ter assessorado pelo VAR Roberto Sanches, também do Equador. O jogo passa aí na TV aberta no SBT e na TV fechada na ESPN. Para quem tem o serviço de streaming, será aí transmitido pelo Star Plus. Beleza, torcedor tricolor? O Porto Cabello, como eu falei, ele é o lanterna, né, da competição. O São Paulo não deve ter não deve ter muito perigo jogando contra o Porto Cabello. A gente espera aí um bom resultado. E vamos falar aqui um pouquinho sobre a provável escalação dos times para o dia de hoje, 23 de maio, aí, São Paulo e Porto Cabello. Bom, o Porto Cabello, por estar sem jogar há praticamente 12 dias, né, vem aí sem nenhum tipo de desfalque. A única dúvida é o meio-campista Lugo, que sofreu, ele foi substituído aí contra o Zamora com desconforto muscular, mas deve estar à disposição no dia de hoje, tá? E o Porto Cabello deve vir a campo aí, pouco do que a gente conseguiu apurar das poucas informações que tem, com Romero, De La Roz, Ribeiro, Peraza e Ósio, Cedenho, Rideon, Idia, Raul de Guerreiro, Lugo ou Montanha, e Dani Pérez, e Luífer Hernandes, né? Aí o time do técnico Noel San Vicente. Já o São Paulo, aí, as notícias que deram, deve vir com o time bem alternativo. O time deve sair com Rafael, Raí Ramos, Alan Franco, Diego Costa e Patrick, Luan, aí a novidade, né? Rodriguinho, Rato e Alisson, na frente Marcos Paulo e Juan. Esse deve ser o time que o São Paulo vai jogar. Time bem alternativo, né? E eu gostei aí. Se for realmente esse o time que o Dorival vai levar a campo, para mim faz total sentido, porque descansa o time para o campeonato brasileiro. Já teve esse desgaste de viajar para um lugar tão distante quanto a Venezuela, né? Ainda mais com esse pinga-pinga aí de ter ido para o Panamá e depois para Valência. Só me corrigindo aqui, eu trouxe informações nos últimos 15 dias aí que o São Paulo ainda tinha que fazer um deslocamento de Valência a Porto Cabello, que não é uma verdade, dado que o jogo será em Valência na noite de hoje, né? Mas tem o desgaste da viagem. Se puder segurar o time aí que tem jogado como titular, né, possível titular aí, acho que é importante, porque aí vem com força máxima contra o Goiás para garantir lá mais 3 pontos dentro do Morumbi e de vez se colocar na briga na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Bom, torcedor tricolor, espera aí um jogo mais tranquilo para o dia de hoje. São Paulo consiga aí mais uma vitória para, enfim, encaminhar a classificação na Sul-Americana. Caso não venha também, não é nenhum desespero, dado que a gente tem o Tigre e o Tolima em casa, e a gente já viu que são times com um nível técnico muito baixo, e aí dentro do Morumbi o São Paulo com certeza vai ser
muito superior e conseguir a classificação aí, acho que até com certa tranquilidade. Seria bom uma vitória hoje, porque de novo, né, consegue ir para esses jogos, talvez com um time também mais alternativo, o que dá um pouco de fôlego para o restante da temporada. Beleza, torcedor tricolor? Hoje a gente não vai aqui ficar inventando muita roda. De novo, não tem muita informação do time que o São Paulo vai jogar contra. Amanhã a gente tem pós-jogo aí, São Paulo e Porto Cabedelo, para a gente trazer um pouquinho da repercussão da partida. Não esqueçam de seguir a gente nas principais redes sociais. Tricolor_Fat, Tricolor_Fat, o underline importante, aquele risquinho de baixo, para todo mundo não esquecer, porque senão não vai achar a gente. E a gente tá aí no Twitter, Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram e aqui no YouTube. Divulguem também aí nos grupos de WhatsApp da torcida tricolor, para que cada vez mais chegue aqui mais pessoas, para que o nosso conteúdo seja divulgado e a gente consiga trocar aquela ideia sobre o São Paulo. Beleza, torcedor tricolor? Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.